Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 12 de setembro de 2025. E nesse horário das 5h30, nós estudamos essa obra, O Livro dos Médiuns, essa publicação de Allan Kardec. E hoje nós estamos estudando a parte segunda, capítulo 11, da sematologia e da tipitologia. Mas antes de iniciarmos, eu vou pedir para a nossa irmã Vera Isaura, você pode fazer, por favor, minha amiga, a nossa prece de início aqui do nosso trabalho, de abertura do estudo? Liga aí seu microfone. A Vera Isaura está aí, presente? Ah, tá. Faz a nossa abertura, viu? Como eu já sei quem é quem. Faz a nossa prece, vem. Vera, eu não estou te ouvindo. Deixa eu ver aqui. Eu acho que a Vera está com algum probleminha, que eu não estou conseguindo ouvir a Vera. Então, eu vou pedir aqui, Deina, por favor, minha amiga, liga teu microfone, faz a nossa prece de abertura, que eu acho que a Vera Isaura está com algum problema. Ok. Então, vamos agradecer a Deus, Pai da vida, por essa oportunidade desse estudo. O nosso amigo querido Francisco de Assis envolva todos na luz, na paz, na harmonia, para que esse estudo do livro dos médiuns seja compreendido, seja bem esclarecido, que possamos ser envolvidos nesse momento sublime para os nossos ensinamentos. Agradecemos a todos por tudo, Deus Pai da vida, Mestre amado Jesus, muito agradecida por esse estudo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos iniciar aqui o nosso estudo, né? Da tarde de hoje. Questão 139. Hoje eu vou pedir a ajuda de vocês aí para lerem conosco. Diz assim: as primeiras comunicações inteligentes foram obtidas por meio de pancadas, ou da tipitologia, que é o nome mais correto, né? Muito limitados eram os recursos que oferecia esse meio primitivo, que se ressentia de estar na infância, a arte. Tudo se reduzindo nas comunicações a respostas monossilábicas por sim ou não, mediante convencionado número de pancadas. Mais tarde foi aperfeiçoado, como já dissemos. Então, devia ser uma coisa muito cansativa, né? Era muito cansativo, realmente, e era só assim, número de pancadas, aí você fazia uma resposta. Por exemplo, hoje está frio? Sim. Hoje está quente? Não. Então, não tinha como, né? E ter um texto um pouquinho maior para poder conseguir algo que realmente valesse a pena, né? Mas foi o início, foi assim que tudo iniciou. De duas maneiras se obtém as pancadas. A tipologia se processa, na realidade, com médios especiais. Esse modo de operar demanda certa aptidão para Qual a. a pergunta? Eu estou Qual a aqui, pergunta? 139. 139 de O Livro dos Médiuns. Então, ele diz aqui, né? Eu estou no segundo parágrafo. De duas maneiras se obtém as pancadas, com médios especiais. Esse modo de operar demanda certa aptidão para as manifestações físicas. A primeira, a que se poderia chamar tipologia, por meio de básculo, consiste no movimento da mesa, que se levanta de um só lado e cai batendo com um dos pés. Eu imagino uma mesa de 4 cadeiras, ela se levanta, né, e bate com um dos pés. Basta para isso que o médium lhe ponha a mão na borda. Então, você tinha uma mesinha de 4 cadeiras, né?
Aí o médium encostava de leve a mão sobre a mesa e aquela mesa pulava e caía com o pé assim, né? Tinha mesa de tudo quanto é tamanho. Baixa, aí ele disse, se quiser confabular, conversar com determinado espírito, será necessário evocá-lo, chamar o espírito. No caso contrário, manifesta-se o primeiro que chegue, ou que tenha o costume de apresentar-se. Mais tarde, a gente à frente vai até ouvir algumas considerações de Kardec sobre isso, quando ele diz o seguinte, né, sobre a questão de evocação. Ele até diz assim: é melhor você evocar um espírito, que ele pode vir, ou mandar outro no lugar dele. Tudo bem que até pode acontecer de vir alguém que não é aquele que você evocou, do que você deixar que venha qualquer um. Porque evocando, você pelo menos consegue, às vezes, que venha alguém que você deseja. Mas se você deixa por conta, de repente vem alguém que você não espera, né? Então ele vai falar lá mais à frente sobre isso, que é preferível, se você vai fazer um trabalho, né, de perguntas e respostas com os espíritos, é melhor até que você evoque, para que venha aquele que você evocou, ou, dependendo da seriedade do trabalho, alguém que até foi enviado por ele, do que você deixar à vontade, que às vezes pode chegar alguém, pode vir, aí vem qualquer um e pode dar problema isso. Então ele vai, mais à frente, ele vai falar sobre isso. Aí ele diz aqui, tendo convencionado, por exemplo, que uma pancada significará sim e duas pancadas não, ou vice-versa, indiferentemente o experimentador dirigirá ao espírito as perguntas que quiser. Então, indiferentemente, o experimentador dirigirá ao espírito as perguntas que quiser. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Só um minutinho, gente. É que eu vi aqui uma. Ah, meu Deus. Uma matéria que quando eu li essa questão da tipologia, desse trabalho de comunicação de tipologia, é um trabalho que necessitaria de muita paciência. Deus, já pensou? Você querer o texto, que paciência! Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, de se dependesse de mim, a doutrina não teria sido codificada. Aí eu não teria paciência de. Já só se ele quer a palavra perpendicular, um sufoco para escrever essa palavra, perpendicular. Aí hoje eu achei um meme no Facebook, dizia assim: a paciência está no meu sangue, só falta circular. A paciência está no meu sangue, só falta circular. Então, realmente, né? Esse trabalho desses amigos lá do início, meu Deus do céu, não era para qualquer um, não. Né? Então, ele diz aqui, indiferentemente, o experimentador dirigirá ao espírito as perguntas que quiser. Veremos adiante quais as de que cumpre e se abstenha. O inconveniente está na brevidade das respostas. Sim, não, né? E na dificuldade de formular pergunta de modo a dar lugar a um sim ou não. Então você tem que tomar cuidado com a pergunta que você iria fazer para que a resposta fosse apenas um sim ou não. Suponhamos se pergunte ao espírito: que desejas? Ele não poderá responder, senão com uma frase. Será preciso então dizer: desejas isto? Aí você fica adivinhando. Ele vai dizer: não. Desejas isso? Ah, sim. Aí ele diz aqui: aquilo, sim, assim por diante. Questão 140. É de notar-se que quando se emprega esse meio, o espírito usa também de uma espécie de mímica, isto é, exprime a energia
da afirmação ou da negação pela força espancada. Então, quando o médium, o espírito, através do médium, dizia não, dependendo da pergunta, seria um não assim, né? Não, né? Até a forma do médium responder auxiliar no entendimento da resposta, né? Também exprime a natureza dos sentimentos que o animam, a violência pela brusquidão dos movimentos, a cólera e a impaciência, batendo repetidamente fortes pancadas como uma pessoa que bate arrebatadamente com os pés, chegando às vezes a tirar ao chão a mesa. Se é amável e delicado, ele inclina no começo e no fim da sessão a mesa. Tipo assim, uma reverência, né? A mesa dava aquela inclinada para frente, para trás, como uma forma de agradecer, né? À guisa de saudação. Se quer dirigir-se diretamente a um dos assistentes, para ele encaminha a mesa com brandura, com violência, conforme o desejo de testemunhar-lhe afeição ou antipatia. Então, se o espírito não gostava de alguém que estava ali, a mesa se dirigia rapidamente, assim, bruscamente para a direção daquela pessoa. Até, de repente, correndo o risco de bater na pessoa, né? Essa, propriamente falando, a sematologia, ou linguagem dos sinais, como a tipologia, é a linguagem das pancadas. Eis aqui um exemplo notável do emprego espontâneo da sematologia. Aí eu vou pedir aqui para o meu amigo Alberto. Alberto, lê esse restante da questão 140 para a gente. Começa no segundo parágrafo. Um dia. Vamos lá. Um dia, na sua sala de visitas, onde muitas pessoas se ocupavam com as manifestações, um senhor do nosso conhecimento recebeu uma carta nossa. Enquanto a lia, a mesa que servia para as experiências veio repentinamente colocar-se-lhe ao lado. Concluída a leitura da carta, ele a foi colocar sobre uma outra mesa, do lado oposto da sala. Aquela mesa o acompanhou e se dirigiu para onde estava a carta. Surpreendido com essa coincidência, calculou o destinatário da carta que entre esta e aquele movimento alguma relação havia e interrogou a respeito o espírito, que respondeu ser o nosso espírito familiar. Informado do ocorrido, perguntamos, por nossa vez, a esse espírito qual o motivo da visita que fizera aquele senhor. A resposta foi: é natural que eu visite as pessoas com que te achas em relações, a fim de poder, se for preciso, dar-te assim como a elas os avisos necessários. É, pois, evidente que o Espírito quisera chamar a atenção da pessoa a quem nos referimos e procurava uma ocasião de cientificá-la de que lá estava. Um mudo não se houvera conduzido melhor. Tá sem som. E daí, lê o primeiro parágrafo da 141. Ok. Não tardou que a tipologia se aperfeiçoasse, enriquecesse com um meio de comunicação mais completo, e o da tipologia e alfabética, que consiste em serem as letras do alfabeto indicadas por pancadas. Podem obter-se, então, palavras, frases e até discursos inteiros. De acordo com o método adotado, a mesa dará tantas pancadas quantas forem necessárias para indicar cada letra, isto é, uma pancada para o A, duas pancadas para o B e assim por diante. Enquanto isto, uma pessoa irá escrevendo as letras, à medida que forem sendo designadas. O espírito faz sentir que terminou usando de um sinal que se haja convencionado.
Cris, lê o restante da 141. Começa aqui. Como se vê. Liga teu microfone, Cris. Isso, ligou. Pode começar. Como se vê, esse modo de operar é muito lento e consome longo tempo para as comunicações de certa extensão. Entretanto, pessoas as que têm tido a paciência de se utilizarem dele para obter ditados de muitas páginas. Porém, a prática levou à descoberta de abreviaturas que permitiram trabalhar-se com maior rigidez. A de uso mais frequente consiste em colocar o experimentador diante de si um alfabeto e uma série de algarismos indicadores das unidades. Estando o médio à mesa, uma outra pessoa percorre sucessivamente as letras do alfabeto, se se trata de obter uma palavra ou a série dos algarismos, cede um número. Apontada a letra que serve, a mesa por si mesma bate uma pancada, escreve-se a letra. Recomeça-se a operação para obter-se a segunda, depois a terceira letra e assim sucessivamente. Se tiver havido engano em alguma letra, o espírito previne, fazendo a mesa dar repetidas pancadas ou produzir um movimento especial e recomeça-se. Com o hábito, chega-se a andar bem depressa, mas adivinhando o fim de uma palavra começada e com a qual se pode atinar pelo sentido da frase, é como, sobretudo, se consegue abreviar de muito a comunicação. Havendo incerteza, pergunta-se ao espírito se foi esta ou aquela palavra a que ele quis empregar, e o espírito responde sim ou não. Gente, percebam, né? Hoje, olha só. Hoje nós temos, ó, esse manancial de livros aí, né, que os espíritos mandam para a gente. E quem está estudando com a gente Diversidade dos Carismas sabe que os espíritos dizem que a comunicação entre eles e nós é algo muito complexo, né? Lembra que a gente está estudando isso, Diversidade dos Carismas? Como é difícil para os espíritos se comunicarem conosco, mandando as suas mensagens, seja pela psicofonia ou psicografia. Hoje eles dizem que é difícil, e eles continuam a pesquisar esse método, né, de comunicação. Agora, imagina, lá em 1857, 61, né, publicação dos livros do Espírito, publicação de... Antes, quando começaram os primeiros movimentos, tinha que ter muito amor no coração, não tinha? Era muito amor, gente. Muita dedicação. Porque, meu Deus, ele mesmo diz aqui, né? Como se vê no segundo parágrafo da questão 141. Este modo de operar é muito lento e consome longo tempo para as comunicações de certa extensão. Realmente era muito amor do coração. Porque, meu Deus do céu, não era para qualquer um. Dependendo da pessoa, ia dizer o quê? Para, porque deixa vir outra, vir dar conta do recado, né? Então, a pessoa tinha que ter muita paciência, muito amor. Porque já pensou, para fazer uma frase, letra por letra, não foi fácil, né, esse processo até chegar ao que nós temos hoje. Então, a gente tem que respeitar e valorizar isso aí. Agora, Ana Constantino, lembra a gente o primeiro parágrafo da 142. 142. Todos os efeitos que acabamos de indicar podem obter-se de maneira ainda mais simples por meio de pancadas produzidas na própria madeira da mesa, sem nenhuma espécie de movimento, processo que já descrevemos no
capítulo da Manifestações Físicas, no número 64. É a tipologia interior. Nem todos os médiuns são igualmente aptos a manifestações desse último gênero. Muitos há que só obtêm as pancadas pelo movimento basculante da mesa. Contudo, exercitando-se, podem ele, a sua maioria, chegar a consegui-la daquela maneira. Quem tem a dupla vantagem de ser mais rápida e de oferecer menos asos e suspeita de que o obstáculo que se pode atribuir a uma pressão voluntária. Verdade é que as pancadas no interior da madeira também pode ser emitida por médiuns de má fé. As melhores coisas podem ser simuladas, o que, aliás, nada prova contra elas. Aqui ele está falando sobre Veja-se outro tipo, não é? É sobre outro tipo, que era pancadas produzidas a própria madeira da mesa. Vou marcar essa questão aí, que depois a gente vai pegar. Pega o marcadorzinho, põe aqui para não se perder. Vamos dar uma olhada nessa questão 64, para a gente entender como essa questão das pancadas produzidas na própria madeira da mesa. A questão 64. Só para entender como é que é isso. 64, está na parte segunda, capítulo 2 das manifestações físicas. É a última pergunta do capítulo 2. 64. Diz assim: outro fenômeno que se produz com frequência, de acordo com a natureza do médium, é o das pancadas no próprio tecido da madeira, sem que a mesa faça qualquer movimento. Essas pancadas, às vezes, muito fracas, outras vezes muito fortes, se fazem também ouvir nos outros móveis do compartimento, nas paredes e no forro. Dentro em pouco voltaremos a essa questão. É lá onde nós estamos, né? Quando as pancadas se dão na mesa, produzem nesta uma vibração muito apreciável por meio dos dedos e que se distinguem perfeitamente aplicando-se no ouvido. Então é o seguinte, nessa tipologia que ele está falando, agora eu estou voltando lá para a questão 142. Era o pé da mesa que batia. Essa pancada dentro da mesa é como se você tivesse uma mesa e, de repente, você ouvisse um barulho dentro da própria mesa, dentro da madeira da mesa. E quando você encostava a mão da mesa, ele via vibrar. Sentia aquela vibração, entendeu? Então é como se você escutasse, de repente, um barulho na parede, um barulho na porta. Então, um barulho da própria mesa. A mesa fazia um barulho dentro dela, como se ela estivesse estalando, de repente. Um barulho, de repente, um barulho surdo, assim, um barulho forte, dentro da mesa. E tanto que ele diz que se você encostasse o ouvido ou encostasse a mão, você sentia a mesa vibrar. Então, era um tipo. E ele diz que isso era uma coisa mais rápida, né? E ele também vai dizer aqui, eu voltei para 142, tá, gente? Ele vai dizer aqui também uma coisa que eu achei interessante. Ele diz assim, que as melhores coisas, realmente a gente sabe, né? Aonde existe homem, pode existir malandragem, né? Pode existir alguém tentando enganar alguém. A gente sabe disso. Então, ele diz aqui, as melhores coisas podem ser simuladas. A gente sabe que pode. O que, aliás, nada prova contra elas. Não é porque alguém falsificou alguma coisa que tudo relativo àquilo não presta. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Aí ele disse, veja-se no fim deste volume o capítulo intitulado Fraudes em Busca. Então vai ter um capítulo aqui atrás que vai tratar sobre isso. Vamos pegar o nosso lápis e escrever assim, Livro dos Médiuns. Bota L maiúsculo e M maiúsculo, que aí você já sabe. L maiúsculo é Livro dos Médiuns. 2 pontos.
Aí você bota 314 até 323. Então você já sabe que essas perguntas aqui, da 314 até a 323, trata desse assunto, que eu não vou olhar agora, porque daqui a pouco a gente vai estar lá. Mas quem quiser saber, ele explicando como é que essas fraudes aconteciam, livro dos médios, 314 até 323. Que aí ele vai explicar que fraude sempre existiu, infelizmente, e hoje ainda continua a existir. Veja-se fake news. As fake news estão aí. Então, agora, eu vou pedir, Márcia, você pode ler o restante da 142? Começa assim: quaisquer, porém, Quaisquer, porém, que sejam os aperfeiçoamentos que se possam introduzir nessa maneira de proceder, jamais se conseguirá fazê-lo alcançar a rapidez e a facilidade que apresenta a escrita. Razão porque, presentemente, já é pouco empregada. Ela, no entanto, é, às vezes, interessantíssima do ponto de vista do fenômeno, sobretudo para os novatos, e tem, principalmente, a vantagem de provar de forma pere- peremptória a absoluta independência do pensamento do médium. Assim se obtém, não raro, resposta tão imprevista, de tão flagrantes a propósito, que só uma prevenção bastante determinada será capaz de impedir que os assistentes se rendam à evidência. Daí vem que esse processo constitui, para muitas pessoas, forte motivo de convicção, mas, seja ele o empregado, seja qualquer outro, em caso algum, os espíritos se mostram dispostos a prestar-se aos caprichos dos curiosos, que pretendam experimentá-los por meio de questões despropositadas. eu vou pedir para a Joana ler a 143. 143. Com o fim de melhor garantir a independência ao pensamento do médium, imaginaram-se diversos instrumentos em forma de quadrantes, sobre os quais se traçam as letras, à maneira dos quadrantes do telégrafo elétrico. Uma agulha móvel que a influência do médium põe em movimento mediante um fio condutor e uma pólio, indica as letras. Esses instrumentos só os conhecemos pelos desenhos e descrições que têm sido publicados na América. Nada, pois, podemos dizer do valor deles. Temos, porém, para nós, que só complicação que denotam constituir prova perfeitamente pelas pancadas interiores e, ainda melhor, pelo imprevisto das respostas, do que por todos os meios materiais. Acresce que os incrédulos, sempre dispostos que estão a ver por toda parte artifícios e arranjos, muito mais inclinados hão de estar a supô-los no mecanismo especial do que na primeira mesa de que se lance mão, livre de todo e qualquer acessório. Deixa eu ver quem está aí mais. É, Vera Isaura, você pode ler para a gente? Eu não sei se a Vera está aí. Eu ia pedir para a Vera ler a 144. Eu não posso ler, estou dirigindo. Obrigado, obrigado. Marinês, você pode ler para a gente? Sim, boa tarde. Boa noite. Eu vou pedir. Um aparelho mais simples, um aparelho mais simples, mas do qual a má fé pode facilitar,
facilmente abusar, como veremos no capítulo 28. Charlatanismo e trapaça, que fala sobre as fraudes, é o que designaremos sob o nome de mensagerante, em memória ao uso que dela fazia a senhora Emília de Girardin, né? Nas numerosas comunicações que obtinha como médium. Isso porque a senhora Girardin, apesar de ser uma mulher de forte personalidade, tinha a fraqueza de acreditar nos espíritos e em suas manifestações. Esse instrumento consiste de um tampo móvel de mesa com 30 a 40 centímetros de diâmetro, que gira livre e facilmente sobre seu eixo, como uma roleta. Sobre a superfície e acompanhada circunferência são traçados, como sobre um quadrante, as letras, os algarismos e as palavras sim e não. No centro há uma agulha fixa. Quando o médium coloca seus dedos na borda do disco móvel, este vira e para, quando a letra desejada está sob a agulha. Toma-se nota das letras indicadas e forma-se, assim, muito rapidamente, as palavras e as frases. É preciso observar que o disco não desliza sobre os dedos, e sim que estes permanecem apoiados, seguindo-lhe o movimento. Talvez o médium poderoso conseguisse obter um movimento independente, o que acreditamos ser possível. Porém, nunca tivemos testemunho desse fato. Se a experiência pudesse ser feita dessa maneira, seria infinitamente mais convincente, pois descartaria qualquer possibilidade de fraude. Então, repara como isso é complicado, né? Cada um tinha um método, tinha um jeito de entrar em comunicação com os espíritos, né? E assim foi durante muito tempo. Alberto, pega 145 para gente. Lê o primeiro parágrafo, que eu leio o segundo. Resta-nos destruir um erro assaz espalhado, o de confundirem-se com os espíritos batedores todos os espíritos que se comunicam por meio de pancadas. A tipologia constitui um meio de comunicação como qualquer outro, e que não é mais do que o da escrita ou da palavra, indigno dos espíritos elevados. Todos os espíritos, bons e maus, podem servir-se dele, como dos diversos outros existentes. O que caracteriza os espíritos superiores é a elevação das ideias e não o instrumento de que se utilizem para exprimi-las. Sem dúvida, eles preferem os meios mais cômodos e, sobretudo, mais rápidos. Mas, em falta de lápis e papel, não escrupulizarão de valer-se de vulgar mesa falante, e a prova é que, por esse meio, se obtêm os mais sublimes ditados. Se dele não nos servimos, não é porque o consideremos desprezível, porém, unicamente porque, como fenômeno, já nos ensinou tudo e o que pudéramos vir a saber. Nada mais lhe sendo possível acrescentar às nossas convicções, e porque a extensão das comunicações que recebemos exige uma rapidez
com o qual é incompatível a tipologia. Sim, pois nem todos os espíritos que se manifestam por pancadas são batedores. Porque muita gente achava isso, né? Que o espírito que se comunicava por pancada era batedor, era leviano. Este qualificativo deve ser reservado para os que poderíamos chamar batedores de profissão. Aí eu me lembrei dos vigaristas atuais. São batedores de profissão, né? E aí não tem o ditado batedor de carteira, né? Os batedores de carteira, Ó, batedores de profissão, os vigaristas. E que por este meio se deleitam em pregar partidas, quer dizer, peças, piadas, fazer piadas, para divertimentos de umas tantas pessoas e aborrecer com as suas importunações. Pode-se esperar que algumas vezes deem coisas espirituosas, porém coisas profundas nunca. Porque ninguém vai esperar que o espírito sério fique fazendo gracinhas, né? brincadeirinha. Seria, conseguintemente, perder tempo formular-lhe questões de certo ponto científico ou filosófico. A ignorância e a inferioridade que lhes são peculiares deram motivo a que, com justeza, os outros espíritos os qualificassem de palhaços ou saltimbancos, quer dizer, levianos, né? Do mundo espírita. Acrescentemos que, além de agirem quase sempre por conta própria, também são habiúde, quer dizer, na maioria das vezes, instrumentos de que lançam mão os espíritos superiores quando querem produzir efeitos materiais. Então, quando os espíritos superiores querem produzir algum efeito material, eles se utilizam desses espíritos. Tá? Agora nós vamos fazer a leitura da Ô, questão. Rose, Aí. no caso aí, nesse período aí dessas manifestações em salões, né, Uhum. foi tudo planejado pela espiritualidade para que se chegasse, né, ao entendimento de que existia uma inteligência, né? Chamar atenção, né? Pois é, para que dali fosse possível chegar onde se chegou na psicografia, né? Exatamente. Agora, as respostas poderiam ser dadas por um espírito zombeteiro que, em vez de dar a resposta certa, dava uma resposta errada. Mas eu acho que, como existia uma finalidade maior de despertamento, eu acho que um espírito desse não tinha muita possibilidade de chegar para esse tipo de manifestação, já que existia um objetivo superior maior, Eu né? acredito que espíritos mais elevados coordenassem isso aí, Isso. coordenassem isso para que. Que a ideia era chamar atenção. E chamou a atenção de Kardec. Que ele foi Pois a é. primeira vez, a segunda. No início ele achou que era bobagem. Mas aí os amigos disseram: não, vamos lá. Insistiram com ele. Logicamente que a espiritualidade estava ali, né? Ele foi até que fizeram uma pergunta que ele achou interessante e deram uma resposta interessante. Aí ele, como homem inteligente, ele parou e pensou, opa, aí tem coisa. Porque talvez a pessoa tenha perguntado, ou ninguém na sala tivesse capacidade de dar aquela resposta. E aí chamou a atenção dele. Opa, peraí, mesa não tem inteligência. Se a mesa respondeu de forma inteligente uma pergunta um pouco complexa, e ele deveria conhecer as pessoas que estavam ali, e sabia que nenhuma delas teria condições de dar aquela resposta, ele falou: aí tem coisa. E aí ele passou a observar, 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 e depois ele foi experimentar. Ele foi Ô, experimentar. Rose, Hum. o Manuel Filomeno de Miranda, no livrinho Reuniões Mediúnicas, ele tem um pedacinho que fala assim: as reuniões experimentais têm mais particularmente por finalidade a produção de manifestações físicas e de fenômenos objetivos. Kardec afirma que, para muitas pessoas, representa um espetáculo mais curioso que instrutivo,
não sendo raros e incrédulos saírem dela mais espantados que convencidos. Essas reuniões são promovidas pelos espíritos superiores, para que sejam reveladas aos homens as leis que regem o mundo invisível e suas relações com o mundo físico, constituindo poderoso meio de convicção para muitos. Exatamente. Porque É tinha exatamente isso, atenção né? de alguma maneira. E o fenômeno sempre chama atenção, né? O fenômeno chama atenção. Então, inicialmente, a ideia era o quê? Chamar a atenção das pessoas para perceber que alguma coisa diferente estava acontecendo. E Kardec realmente percebeu. E aí ele começa a pesquisar. E aí chega a entender que uma resposta inteligente só pode vir o quê? De uma Uma mente, pessoa inteligente. né? E tudo começa. Mas, inicialmente, tem que chamar atenção. Senão ninguém ia. Quem ia? O pessoal foi aquilo ali, né? E foi tudo programado pela espiritualidade, para chamar a atenção das pessoas para um fenômeno que estava acontecendo. Obrigado, Joana. Depois, Joana, coloca para mim no grupo. Você falou do livro, o livro é Reuniões Mediúnicas ou Qualidade da Prática Mediúnica? Não, Reuniões reuniões mediúnicas, mediúnicas. do projeto. Você mandou foi o Projeto mediúnica, Manuel né? Filomeno. Projeto. Tem muitas coisas que vai fazer gancho com essas perguntas, Pergunta. tá? Vê se o teu Isso livro vai se repetir. Isso aí vai se repetir lá na 326 depois, do Livro dos Médios. mediúnico do projeto Manuel Filomeno Miranda. Me dá a sua página do teu livro. No meu livro, é a primeira, é logo no início, os objetivos. Ah, tá, objetivos. Tá legal. É bom para a gente depois anotar isso aqui do livro dos médios, tá? Bem, gente, nós vamos entrar aqui no capítulo 12 da pneumatografia ou escrita direta. Então, pneumatografia significa escrita direta. Então, é da pneumatografia ou escrita direta e da pneumatofonia. Bem, essa palavra pneuma significa, em grego, sopro. Tá? Pneuma, você vê que tem a pneumografia e pneumofonia. Então, a palavra pneuma vem do grego, que significa sopro, impulso. Tá? No livro de Êxodos, lá na Bíblia, que vocês não precisam pegar, 31, no capítulo, vocês podem até anotar aí, Êxodo, que é o segundo livro escrito por Moisés, capítulo 31, versículo 18. Diz assim: quando Moisés subiu lá do Monte Sinai para buscar as tábuas dos 10 mandamentos. Aí diz assim: terminadas estas práticas sobre o Monte Sinai, porque Moisés foi até lá, deve ter feito alguma cerimônia assim, né? Então ele diz: terminadas essas práticas sobre o Monte Sinai, o Senhor deu a Moisés 2 tábuas de pedra do testemunho, escritas pelo dedo de Deus. Então Moisés recebeu 2 pedras, 2 tábuas de pedras, sendo que o que surgiu escrito nessas tábuas foi pela escrita direta. Apareceu escrito. Lembra do festim de Baltazar? Que aparece lá da parede escrita? Essa, tipo assim, essa é a tua última festa. Logo você perderá tudo, o teu império vai cair, você vai morrer. Tudo apareceu escrito lá da parede. Eu já falei com vocês do festim de Baltazar. Uhum. Sim. Tudo apareceu na pedra que Moisés recebeu lá no Monte Sinai. Apareceu escrito na pedra os 10 mandamentos. Então, isso é Naquele dia. escrita direta. Né? Os amigos espirituais, os amigos, foi escrito na pedra por escrita direta. Tá? Então, aqui na questão 146 está escrito assim: a pneumatografia, depois também aqui, só mais um pedacinho aqui,
que eu vou ver aqui no Antigo Testamento, quando ele diz aqui. é, não, não. Aí diz aqui, ó, no primeiro livro, Êxodo, capítulo 34, versículo 28, diz assim: Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu, não bebeu, não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas 10 palavras da aliança. Entendeu? Então, alguns dizem que foi Moisés, mas é fenômeno de escrita direta. Ele pode ter sido médium, mas escrita direta são os espíritos que escreveram aquilo ali. Então, 146, a pneumatografia é a escrita produzida diretamente pelo espírito, sem intermediário algum. Então, não foi Moisés que escreveu, foram os espíritos que escreveram da mesma forma que aconteceu no festim de Baltazar. Mas, por muito anormal que pareça à primeira vista, constitui hoje fato averiguado e incontestável. A teoria é sempre necessária para nos inteirarmos da possibilidade dos fenômenos espíritas em geral, talvez mais necessária ainda, se faz neste caso, que, sem contestação, é um dos mais estranhos que se possam apresentar. Porém, que deixa de parecer sobrenatural desde que se lhe compreenda o princípio. Na primeira vez que este fenômeno se produziu, a da dúvida foi a impressão dominante que deixou. Todo mundo ficou duvidando do negócio. Que negócio é esse, aparecer escrito na pedra, né? Ô, Rose, tu E está eu lendo o livro dos médios ou o livro estou no livro auxiliar? dos médios, no segundo Ué, parágrafo, a tua leitura está diferente da minha? assim, ó, segundo parágrafo da questão 146. Da primeira vez que este fenômeno se produziu, 146 no segundo parágrafo, no meu está assim, o fenômeno da escrita direta não desculpa, há eu já estou. Que eu estava lendo o terceiro parágrafo. Eu pulei o parágrafo. Ah, tu falou o segundo, aí eu falei, ó, tá. Aqui, ó. O fenômeno da escrita direta e não há de negar, um dos mais extraordinários do Espiritismo. Mas, por muito anormal que pareça à primeira vista, constitui hoje fato averiguado e incontestável. A teoria é sempre necessária para nos inteirarmos da possibilidade dos fenômenos espíritas em geral, talvez mais necessária ainda, se faz neste caso, que, sem contestação, é um dos mais estranhos que se possa apresentar, porém que deixa de parecer sobrenatural, desde que lhe se compreenda o princípio. É claro que isso é estranho, né, gente? Da primeira vez que esse fenômeno se produziu, a da dúvida foi a impressão dominante que deixou. Repercutiu aos que presenciaram a ideia de um embuste. Muita gente achou que foi Moisés com um martelinho e um ferrinho batendo ali para escrever, né? Toda a gente, com efeito, conhece a ação das tintas chamadas simpáticas, cujos traços, a princípio completamente invisíveis, aparecem ao cabo de algum tempo. Ele está falando da tal da tinta invisível. Hoje em dia não tem aquela caneta que você escreve e o texto some? Então, lá na época de Kardec também tinha isso. Que essa caneta que a criançada às vezes compra, né? Que você escreve, a tinta apaga. Tem esse negócio aí. Naquela época também tinha isso, na época de Kardec. Ele chamava de tintas simpáticas. Podia, pois, dar-se que houvessem, na época de Moisés era meio complicado, por esse meio abusado da credulidade dos assistentes, e logo e longe nos achamos de afirmar que nunca o teriam feito. Porque na época de Moisés já tinha gente falsificando alguma coisa. Gente, isso é tão antigo, né? Já sempre tinha alguém lá querendo levar vantagem. Estamos até convencidos de que algumas pessoas, seja com intuitos mercantistas, não sabe o que é isso, né? Vigarista querer ganhar dinheiro, seja apenas por amor próprio e para fazer acreditar nas suas faculdades, ou empregados subterfúgios. Então, Kardec está falando aqui, gente, essas coisas de falsificação sempre existiram, desde Moisés, desde que o homem é homem. E o intuito qual era?
Ou você levar vantagem em alguma coisa financeira, ou você querer aparecer como mágico, né? Entretanto, o fato de se poder imitar uma coisa for absurdo concluir-se pela sua inexistência. Não é porque existem fraudes que o fenômeno não possa existir. Desses últimos tempos, não se há encontrado meio de imitar a lucidez sonambúlica ao ponto de causar ilusão, mas porque esse processo de escamoteação se tem exibido em todas as feiras, deve-se a concluir que não haja verdadeiros sonâmbulos. Então, não é porque tem gente que simula ser um curador, hoje em dia não tem? O cara que simula ser um médium curador, não é porque ele simula que não exista um médium curador. É isso que ele está dizendo. Porque certos comerciantes vendem vinho falsificado, será uma razão para que não haja vinho puro? O mesmo sucede com a escrita direta. Tão simples e fáceis eram, aliás, as precauções a serem tomadas para garantir a realidade do fato. E graças a essas precauções, ele pôde constituir objeto, já hoje ele não pode constituir o objeto da mais ligeira dúvida. Então, os pesquisadores, né, ao longo do tempo, analisaram o fenômeno e viram que o fenômeno é real. Então, não é porque existem pessoas que simulam que o fenômeno não exista. O fenômeno existe. E aconteceu aquele famoso do festim de Baltazar, como já aconteceu de outras formas. Já aconteceu várias outras vezes. E foi pesquisado, avaliado, e os pesquisadores chegaram à conclusão que o fenômeno é verdadeiro. O fenômeno da escrita direta. É a palavra dos espíritos sem intermediário. Então, eles podem escrever numa parede, num papel, em qualquer lugar. Pode aparecer aquele texto. É o texto que não precisa do médium, é o próprio espírito, e a gente vai, na próxima aula, estudar, analisar esse tipo de coisa. Tá? Então, muita gente, durante séculos, milênios, duvidou disso, achando que foi Moisés que pegou o martelinho lá e foi escrever na pedra. Mas não, fenômeno de escrita direta. Tá? Então, eu vou parar aqui. A próxima aula, dia 19, é às 7h47. 19/9/25. Alberto, gostaria de falar alguma coisa? Você deu um risinho? Não, que eu tava achando interessante a maneira que tu falou. Ninguém chegou lá com martelinho, achava que tinha chegado com martelinho, né? E feito os 10 mandamentos na pedra. Mas isso tudo, né, é uma evolução, né? Porque tudo começou lá por uma necessidade que existia do homem despertar para isso, as mesas girantes, depois surge os toques, não sei o que e tal, cestinha presa com lápis, e daí até chegar, né, a escrita, a psicografia. Então você vê que a espiritualidade ela planejou tudo, foi tudo planejado e havia necessidade de a gente ter noção dessa possibilidade, né? Porque imagina hoje, 2025, a gente não conhecer nada disso, né? Quanta Exatamente. oportunidade teríamos perdido? Você atrás de você tem centenas de livros. Quantas centenas de livros teria sido impossível de ser psicografado se não tivesse sido despertado isso tudo e chegado ao ponto que a gente chegou, né? Quantas obras de Chico Xavier não teria sido possível, né? Então, é muito bonito isso tudo, né? A inteligência superior foi preparando, e o objetivo disso tudo na época lá das mesas era Kardec. Ele que tinha que chegar numa sala daquela com os fenômenos,
naqueles salões e despertar e dali, porque ele que foi o preparado, ele que tinha a incumbência pelo Espírito de verdade de despertar e trazer tudo. Então, tudo foi acontecendo e tudo voltado para que Kardec. E como é que são as coisas? Na primeira vez ele foi acompanhado, ele não levou em conta. Então você vê que na vida, muitas das vezes, a espiritualidade planeja e você não acredita, você não capta, né, aquilo que é oferecido. Então, aí ele foi depois levado novamente por um amigo, aí nessa oportunidade, como você comentou, é que ele, opa, aí tem coisa. Aí ele despertou, mas deve ter sido também uma inspiração do alto esse despertamento, né? A Exatamente. espiritualidade deve ter levado a ele a despertar para que existisse uma inteligência por trás daquilo tudo. É, porque ele é o escolhido, vamos dizer assim, né? Ele É, é o escolhido. Então, aí Ô, a gente. Rose, Oi, fale. eu estou lendo um livro, A Ciência Espírita, de Herculano Pires. Ah, é ótimo Olha, esse livro. estou impressionada de ver o trabalho das pesquisas lá de tempo de Kardec que foi feito. O livro é fininho, mas tem um conteúdo. Você fica assim, meu Deus, quanta pesquisa, Muito bom, quanto sim. teste. É muito. Interessante o livro. E isso nos leva a valorizar o trabalho desses homens, né? Valor Muito trabalho, muito trabalho. o trabalho desses homens. É Rolando Pires, Arilex, Carlos Embaçaí, Palhano Júnior, Caimar Chu, Delano, né? É, aquele outro também, oh meu Deus, que Pietro Baldi, trabalhou muito da época também do Herculano, que é jornalista, que vocês até estudaram, Joana, as obras dele. Nós estamos estudando Deolina Amorim. Olinda Amorim, A gente maravilhoso, ainda estuda. A gente ainda estuda. maravilhoso. Então, esses homens trabalharam, Ivone do Amaral Pereira, né? Esses homens trabalharam, essas mulheres trabalharam, pesquisaram muito. Então, as obras são aí para nós estudarmos. Precisamos estudar, que eles chamam de os clássicos, né? Essas obras, precisamos estudar, porque tem o Rindo Curte também, muito bom. Então a gente precisa estudar esse pessoal, que eles deixaram um manancial de obras aí. E o pessoal só quer pegar, tipo assim, daqui para frente, achando que o que ficou para trás, né, desse o doutor Bezerra de Menezes, obras dele como encarnado, Leandenia, temos que estudar essas obras, que a base está ali. Gabriel Delane, temos que estudar essas obras, temos que estudar, e não é só pegar daqui para frente, não. Tem muita coisa boa que vai nos ajudar a compreender melhor essa doutrina, mas a gente tem que ter vontade. E não é, olha, uma coisa é certa, isso tudo não veio à toa. E se a gente deixar passar, não der atenção, seremos chamados a atenção por isso. Eu não vou dizer cobrado, seremos chamados a atenção por isso. Né? Que a quem muito foi dado, muito será exigido. E essa obra está aí. E a gente vê a dificuldade que foi, quem estuda quinta-feira, Hermínio Miranda, a dificuldade que é para a espiritualidade mandar as mensagens. Não é por causa dele, é por causa de nós. E esse material está todo aí. E os mais antigos, como a época de Kardec, e antes de Kardec, olha que dificuldade que nós vemos hoje. E tudo isso para quê? Para a gente não estudar? Para deixar enchendo de poeira das estantes? Tem uma razão de ser. Vamos prestar atenção. Ô, Então, meus... Rose, Oi, fale, Joana. já que você falou isso aí, vou ler um finalzinho do estudo de quinta-feira do Deolindo, quando ele diz assim: o Espiritismo é o campo, é a doutrina é o instrumento ofertado para o trabalho de eliminação das fixações em face de seu conteúdo dinâmico, contando-se com o intercâmbio espiritual
que facilita avisos e conselhos por via direta, nas reuniões mediúnicas, ou indiretas, por meio dos livros. Mas hoje, como ontem, é necessário ter olhos de ver e ouvidos para ouvir. São que tudo se coloca a perder e se terá de começar de novo. Já pensou? Joana, qual é o nome desse livro do Eteolida? Esse é do Deolindo, Convite à Reflexão. Foi o último livro que o Elzio psicografou. Deolinda Amorim, médio Elzio Ferreira de Souza, Tá aqui. editora Lassarte. Convite à Reflexão, Deolindo Amorim. Eu gosto muito dele. Então, Esse livro que a gente está estudando lá no curso esse ano. vamos. Pela segunda vez. Estudando pela segunda vez, mesmo livro. É isso aí. Tem obra que a gente tem que ler 2, 3 vezes, porque para fixar bem o tema. Obrigado, Joana. Bem, meus irmãos, vamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje. Quero avisar os companheiros da radiação que a radiação hoje vai ser às 7 horas da noite, tá? Que a Denise está em transporte de Brasília para. Ela já deve, de Brasília, de Petrópolis para o Rio, ela já deve estar chegando quase em casa. Mas ela vai chegar, dar uma descansadinha, se arrumar, deixar a mala do chão para começar a radiação, tá? Então, 7 horas da noite começa a nossa irradiação para os enfermos físicos. Ana Constantino, me faz favor, pede para a Denise dar uma olhadinha no WhatsApp dela, que eu mandei mais um nomezinho, tá bom? Para ela colocar na radiação. Aí, quando ela entrar, você fala com ela. Para Estou ela. ouvindo, Rose. Pode deixar, eu dou uma olhadinha lá. Ah, tu dá uma olhadinha lá. Tu já chegou? Tu já chegou, Denise? Ah, não, acho que ela ainda está viajando. Daqui a pouco ela está em casa. Então, gente, um beijo para vocês. Pedágio ainda, Ah, tá. saindo da Tá. via, tá? Então, vamos encerrar aqui. Eu vou pedir para a nossa irmã Cris fazer a nossa prece de encerramento e eu deixo um beijo aqui para todos vocês. Segunda-feira, gente, nosso painel espírita, Todos pela Vida, sobre o suicídio. Como eu falei para vocês, eu tenho dificuldade de mandar o link. Eu vou estar sempre no grupo. Então, vou lá no Evangelho, no grupo do Evangelho no Cefa, peguem o cartazinho, divulguem com o link. Dia 15, o tema é A Dor Invisível e as Dificuldades Emocionais. Rotas para o suicídio? É a pergunta. Dor invisível e as dificuldades emocionais, as rotas para o suicídio, com o nosso companheiro Rubens Almeida, dia 15, 18h30, segunda-feira. Eu vou botar lá no grupo, vocês peguem o cartaz, o link, e divulguem, tá bom? Para os seus companheiros, porque eu não estou podendo fazer aquela divulgação que eu fazia antes, pessoal. Eu deixo tudo no grupo do Evangelho. Cris, faz a nossa prece, por favor. Sim, agradecemos a espiritualidade por esse estudo que sempre vem agregar a todos nós e muitos que já estão trabalhando nas reuniões mediúnicas sempre vem auxiliar bastante, que possamos ter uma semana de paz, o final de semana de paz, e que possamos estar aqui na próxima semana bastante contentes para continuar todos os estudos da casa. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Eu, antes de encerrar, quero mostrar uma coisa para vocês. Quem gosta de estudar Evangelho, né, eu gosto. Quem gosta, eu encontrei esse livro aqui. Quando eu te encontrei, que às vezes eu encontro no sebo, tem uma loja que bota os livros assim, dentro de uma caixinha, a gente vai lá e pega. Eu achei esse livro que eu estou achando maravilhoso. É o Evangelho de São Mateus. Comentário sociopolítico e religioso a partir das margens. Tem umas notas. Grande comentário bíblico, da editora Paulus Warren Carter. Quem gosta de estudar o Evangelho, tá? É um bom livro do Evangelho de São Mateus, tá bom? Vamos lá, gente, vamos encerrando aqui. 19 horas, nossa reunião de radiação, tá bom? Eu vou passar já, vou abrir. Vou deixar no meu celular, vou fechar aqui e abrir, vocês entrem de novo, tá? Que eu vou. Ah, não, eu vou deixar aberto aqui para vocês. Tá bom? Um beijo aí do coração de todos. Vou passar. A Denise está aí, eu vou passar o anfitrião. Não, ela caiu. Eu vou passar o anfitrião para você, Ana Constantino. Tá bom? Você vai ficar na reunião, né? Então, eu vou passar o.
para você. Um beijo no coração de todos. Bom fim de semana, gente!